A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Apocalipse, capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. O livro de Apocalipse, ele é complicado de entender porque ele é muito simbólico. Além do que, a visão de João também é limitada. Eu vi como que parecesse assim, era semelhante, era como pés de urso, mas tinha corpo de leão, mas não era leão. Então fica complicado de entender. E nesse ponto, nós podemos perceber o quê? Que Jesus já voltou, que já está com ele aquelas pessoas que venceram a besta, que venceram a marca da besta, e agora então segue-se o juízo das taças. Capítulo 16. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Agora, nesse momento das taças, não tem mais salvação. É juízo terminal. As taças estão sendo derramadas. E essas pessoas que adoraram a imagem da besta, que receberam a sua marca, que não buscaram a Deus num período difícil, agora estão sendo exterminadas, começando por úlceras. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Então, nós vamos ver o que? As úlceras são as mesmas pragas que Deus mandou lá para o Egito, para Faraó, por causa da teimosia de Faraó. Como eu já expliquei, Faraó era arrogante, Faraó era aquele que eu sou Deus, eu posso, quem manda sou eu, quem faz sou eu. Então, Deus mandou essas pragas em primeiro lugar para fazer uma certa afronta para Faraó, mas muito mais para os deuses que os egípcios adoravam. Então, não é diferente. Tudo que Deus mandou para os egípcios, agora Ele está mandando para todos os habitantes da terra, aqueles que eu acabei de falar. Têm a marca da besta, seguem a besta, seguem a imagem da besta, fazem o que a besta quer. Então, agora, já que vocês não querem saber de mim, então, infelizmente, é extermínio. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos.
Então agora é uma espécie de vingança. A vingança cabe a Deus. Todo o sangue derramado dos justos, aqueles que, Senhor, olha, estamos aqui, quando que o Senhor vingará a nossa morte? Lá atrás nós vimos isso, daquelas almas que estavam debaixo do altar, não assim debaixo, mas embaixo, porque o altar está no alto e essas almas estão olhando para cima, perguntando para Deus: Senhor, quando o Senhor vingará o nosso sangue? É nesse momento então, quando o anjo derrama a taça dele, o segundo anjo derramou, o mar virou sangue, agora são os rios e as fontes de água doce tudo virando sangue. Vocês não mataram os meus profetas, vocês não mataram os meus servos, aqueles que me adoram em espírito e em verdade, aqueles que constantemente diziam do meu filho para vocês, então agora vocês vão saborear a minha ira. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Está vendo como Deus está falando? Tem certas pessoas que não têm conserto. A nossa obrigação é falar para eles do bem, saiam dos seus maus caminhos, entrem para o caminho do bem, façam o que é certo. Então agora Deus está aumentando o calor do sol, está aumentando o calor da fornalha e as pessoas estão se queimando. O que elas têm que fazer? Dobrar os joelhos. Senhor, tenha piedade de mim, porque o Senhor criou o sol e agora o sol está nos queimando, está nos maltratando. Então Deus tem misericórdia. O que eles fazem? Onde Deus está? Será que existe um Deus? Por que o sol nos queima desse jeito e Deus não vê? É assim que acontece. Deus está falando, apesar de tudo, eu estou mandando essas coisas para que eles se arrependam, mas não há arrependimento. Pior do que isso, eles blasfemam contra mim, eles estão no seu erro e querem se justificar e querem continuar no erro. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Está vendo? Continua. Agora, o juízo já é para a própria besta. Ah, você não se considera Deus? Foi a mesma coisa. Quando os primogênitos, na realidade, foi o filho e o neto de Faraó, Tutmoses III e não de Ramsés, que eles faleceram, houve ali como se Deus estivesse falando para o Faraó: você não é Deus? Ressuscita teu filho, ressuscita teu neto. E agora o juízo vai para cima da besta. Quero ver você ter controle de alguma coisa. Quero ver agora você mandar em alguma coisa. Deus fala: quem manda sou eu, quem ordena sou eu, quem faz sou eu. Então, agora encerrou o teu reinado. Acabou. O seu tempo já foi. Aqui então, coloca-se um ponto final na besta. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. São vistos saindo da boca do dragão, da besta e do falso profeta, mostrando a inspiração demoníaca dos inimigos de Deus. Eles saem para granjear reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Em seus escritos, João se refere com frequência ao último dia. A batalha desse grande dia é o final culminante no qual todas as forças do mal
se unirão para lutar contra Deus. Jesus insere uma palavra para a igreja, exortando os fiéis a vigiar e guardar suas vestes, uma referência clara à diligência espiritual. A igreja em Laodiceia havia sido instruída a comprar de Cristo vestiduras brancas para se guardar da pobreza e nudez espiritual. Então, essas rãs são que palavras enganosas, palavras maldosas, que eles fizeram o quê? Enganaram muitos. E agora haverá uma guerra entre esses reis, esses iníquos, contra o Deus Todo-Poderoso. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Mais uma vez, a terceira blasfêmia dos homens contra Deus. Não é para blasfemar, é para você ver o poder de Deus. Ah, Deus é carrasco. Já falei que Deus não é carrasco. Se ele fosse, ele mandaria as pragas sem avisar. Até mesmo para Faraó, ele não mandou as pragas, ele não avisou, liberta o meu povo. Não, não vou libertar. Tá bom então, vem outra praga por aí. Ele só não disse qual era, mas veio outra praga, e veio outra, e veio outra, e assim é. Deus está avisando. Afastem-se dos seus maus caminhos, reconheçam que eu sou o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo, de tudo que neles há, o Criador de vocês, o Deus que quer ser de vocês Pai, através do meu Filho Jesus Cristo, pelo sacrifício dele na cruz. Eles dão atenção? Eles dão ouvidos? Não. Então, agora, como nós vimos lá, Armagedon é um lugar e haverá uma grande batalha entre os reis, as pessoas que se dizem cultas, sábias, poderosas, contra o próprio Deus. E prevalecerá? Não. Eu já falei que naquele ponto é como se Jesus já tivesse voltado. Mas eu creio que é nesse ponto, nessa batalha, que Jesus volta mostrando todo o poder. Vocês estão lutando contra quem? Contra mim? Vocês sabem quem eu sou? Eu não falei que voltava? Estou aqui de volta. E aonde Satanás será derrotado de uma vez por todas.